pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nós podemos dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, porque de mim se alimenta também, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém? Amém. Devemos assentar, que o Senhor acrescente as bênçãos sobre a leitura de sua palavra. Agora, um breve comentário. Ele disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei, o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Por isso que os fariseus se escandalizaram, estavam escandalizados por não entender a palavra, Jesus estava ali, o sétimo selo estava aberto ali para eles, e eles não podiam entender o que aquele selo estava dizendo, apenas olhando com os olhos naturais. Por isso que eu digo, a verdadeira igreja do Deus vivo não caminha no natural. Jesus sempre falou com o sobrenatural, e os fariseus olhando para ele, entendendo como nós vamos comer a carne desse homem, beber o sangue dele, nós não somos canibais para fazer uma coisa dessa. E o Mombrana diz: isto é comunhão com Deus. Por quê? O que é comunhão? O Mombrana vai dizer: comunhão é conversar. Comunhão é aquilo, conversar conosco, algo com que se possa conversar. A própria palavra ter comunhão significa conversar com, ou estar ligado a algo que conversa com você. Está vendo? Mombrana disse: nós não podemos ter comunhão com Cristo lá em casa, eu estou lá, eu vou ter companheirismo aqui enquanto a igreja está aqui cultuando. Não, eu estou tendo comunhão lá. Disse: eu não posso ter comunhão com você lá na sua casa, eu aqui, porque comunhão é conversar com. Isso é como no telefone, eu posso falar com você, você me ouve, nós estamos tendo uma comunhão, que você me ouve e eu te ouço. Estamos contando ali, quem sabe, o segredo para o outro, os problemas, o que está acontecendo, e algo está sendo criado ali, quem sabe, como uma atmosfera, seja de ajuda, Esse é o companheirismo. Conversar, ter comunhão significa conversar com, ou estar ligado a algo que conversa com você. E Deus conversa com você tendo comunhão. Está vendo? Por isso que nós viemos aqui e nós cantamos, nós adoramos, nós falamos glória a Deus, aleluia. E quando Ele fala, nós paramos para ouvi-lo, nós ouvimos e falamos com Ele, cantamos. Nós não podemos simplesmente vir e estar. É como se nada tivesse acontecendo. Ele diz: não tem comunhão. Comunhão é conversar, é falar com, é ouvir uma outra.
Por isso que a igreja canta mesmo, a igreja adora mesmo, o Espírito Santo trabalha mesmo, porque nós estamos tendo comunhão com Cristo. Não é, o profeta diz, não é uma igreja fria ou morna, estagnada. É uma igreja que tem vida nela. Como o profeta disse, que é como a árvore, tudo que tem vida balança, se mexe, né? Não é como sepulcros caiados. Diz, estamos tendo companheirismo, o Senhor está ali. Se fosse o presidente que estivesse ali, o deputado fulano de tal, o senhor fulano de tal, que estivesse ali, estaria um alvoroço. Mas onde o Senhor está? Tem importância esse Deus? Será que tem valor esse Deus? Aquele povo, quando Jesus ia entrando pela cidade, o povo pegaram palmas, folhas e começaram a gritar, Hosana, aí veio o rei, está entrando o rei. O povo queria companheirismo com ele, estava ligado a algo. E esta igreja, nesta noite, está ligada a algo. Amém? Ela está ligada a Jesus Cristo, ela está ligada à palavra. Assim como ali no virar da tarde, no Éden, né? Deus descia e começava a caminhar, tinha uma caminhada com Adão, tinha um companheirismo com Adão. Como é que foi o seu dia, meu filho? Pai, eu fiz isso, eu coloquei nome naquilo, agora aquela árvore chama tâmara, aquilo ali agora é manga, é mesmo, você colocou o nome, coloquei, tudo ali, cada animal está no seu lugar, colocado o nome ali, quem sabe apenas uma inferência, e aquela caminhada era gostosa no virar do dia, era companheirismo, era comunhão com Deus, né? Quando nós vemos aqui e oramos, seja chorando, tudo é companheirismo. Pai, não foi fácil essa semana, esse mês foi duro demais, mas a tua graça me trouxe até aqui. Posso dizer, beleza, até aqui me ajudou o Senhor. Aí ele vem e diz, filho, aguenta mais um pouquinho, filho, aguenta mais um pouquinho, porque a hora está chegando. Eu te dei uma promessa, você está ligado a essa promessa. Eu falei que não deixaria vocês órfãos, mas voltaria para vocês, estaria convosco e em vós até a consumação do século. Depois, através do meu servo Paulo, diz que haverá um arrebatamento, que eu encontraria com vocês nos ares. Como está o teu coração, Pai? É isso que me conforta, é isso que me dá coragem para caminhar para esta igreja, para ter companheirismo, que realmente eu sei, realmente há uma certeza que Deus dizendo, eu tenho companheirismo com o Pai, eu tenho comunhão com Ele. Aleluia, aleluia. Temos nós companheirismo e comunhão com o Senhor? Amém. É verdade? Quantos Deus está de costas viradas, não aceita o louvor, não aceita a adoração, mulheres com seus cabelos cortados, salto altos, saias curtas, e adorando o Senhor como homens, dizendo, nós vamos ser arrebatados. Eu vou falando disso, uma mulher com cabelo cortado não é digna nem de orar, nem de entrar na presença de Deus. Estão cantando como anjos desmontando, porém Deus está de costas viradas para isso. Mas então com quem está tendo comunhão nesta noite, nesta cidade? Qual lugar que ele está indo lá, ouvindo aquela a mulher composta, ou no seu lugar um homem com o seu caráter, entrando na presença de Deus para ter comunhão? Eu falo com você, veja que é um momento especial que nós estamos vivendo, isso enche o nosso coração de orgulho e de graça. Aleluia, ter comunhão com o Pai. E ainda é pão e vinho que chamamos de comunhão. Jesus disse que, como li, meu corpo é comida e bebida, meu sangue, corpo e sangue são comida e bebida. Veja, agora, queremos pensar em que Jesus nos liga a Ele. O que Ele foi? Estamos ligados a Ele, não estamos? Amém. Queremos pensar
Desta maneira, estamos ligados a Ele. Quando Jesus então disse aqui, meu corpo é comida e bebida, a quem ele estava falando? O que é o corpo dele? Está vendo? Algo que nós lemos e passamos por cima. Ah, sim. Quem é o corpo de Cristo? Está vendo? Somos todos membros, né? Formando um corpo só. Muitos membros, mas formando um corpo. Bebendo do mesmo Espírito desse corpo. Que é a vida desse corpo, é o Espírito Santo. Mas que corpo? Muitos crentes formando o corpo de Cristo. Ele disse: o meu corpo é comida e bebida. O que é o corpo dele? O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é o corpo de crentes que estão ligados a Ele. Amém? Que é o corpo dele? É o corpo de crentes que estão ligados a Ele no Espírito Santo. Esse corpo é alimento, aleluia. Neles está a vida, ela é o sangue. Espiritualmente ela é o sangue, ela é a graça. E se vocês querem se alimentar, tem que ir lá ter companheirismo, tem que ouvir o Evangelho, tem que beber da mesma fonte onde eles estão bebendo, porque ele é a vida, eles são sangue, eles são a graça. Aleluia! Neles estão a vida. Porque mesmo Jesus disse assim: a única forma do mundo ver Cristo outra vez. Qual é a forma? É Cristo descendo, manifestando a ele. Ele disse: não, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós até a consumação do século. Porque a graça, Abraão era a graça. Abraão, quando o anjo disse: eu vou queimar Sodoma, ele disse: espera, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, ele diz: por amor a ti. Não é por amor aos 10 que foi tirado. Não foi por amor aos 50. Quer dizer, se tivesse 50, Abraão era maior do que os 50. Se tivesse encontrado 50 nós, não valia um Abraão. Então aqui diz: meu corpo é vida. Ele, se é comida e bebida, é vida. Aleluia. Ele é graça. Até que nós sabemos, Abraão pôde interceder, ele podia parar a ira de Deus. Podia dizer: eu achei 10. Se eu disse que tivesse 10, o Senhor não queimaria o mundo perverso que era, como nós temos visto hoje, que eu creio que está mais do que Sodoma e Gomorra. Tem passado disso. Está uma sujeira tal, uma carniça tal, como nós cantamos: não há lugar para onde ir, a não ser o rapto da igreja. Eu creio que tem passado de Sodoma e Gomorra, está muito mais. Eu creio que se fosse hoje, Abraão nem tinha nem parado para dizer: se tiver, porque ele disse: eu tenho que queimar mesmo, porque não tem nem como sair na rua. Tem que queimar mesmo, que o negócio está difícil. Eu creio que se tivesse menos 3 lá, já tinha saído correndo lá. Mas eu creio que não tem mais nada lá. O que resta é fogo para purificar essa cidade. Aí onde está? O corpo de Cristo é o corpo de crentes ligados a Ele no Espírito. Todos nós bebemos de um só Espírito. Somos batizados nesse corpo, nascemos nele. Ninguém entra no corpo de Cristo. Ninguém entra e chegou: a partir de hoje eu fui bom, eu quero fazer parte dessa entidade. Não, aqui é o corpo. Um braço não nasce fora do corpo, uma perna não nasce fora do corpo, depois ela toma lugar. Diz:
Não, ela já está lá. Quando foi criado o corpo, nós já estávamos em Deus. Quando o Espírito de Deus pairá, era o Espírito Santo. Ele disse: mas esse mesmo Espírito, eu vou ter corpos na terra, daqueles mesmos atributos que estão em mim. Aleluia! Aqueles mesmos atributos, um dia esse Espírito Santo. Oh, irmão, que grandeza! Você pensar que aquele Espírito Santo, o próprio Deus, tinha já um corpo, um corpo de crentes, como disse o Mombrano, de cristãos, pessoas ligados a Ele pelo seu Espírito Santo. E quem é esse povo? Está vendo? Se não um ídolo, não um pedaço de pão, como a igreja católica mostra, aqui é o corpo de Cristo. Isso não é o corpo de Cristo. Mas pastor, o que nós comemos aqui não é o corpo de Cristo, eu sei, é um símbolo, fazendo isto em memória de mim. Mas o corpo literal de Cristo, o corpo de Cristo é o corpo de crentes. Amém? Aleluia! Está vendo? Não é um ídolo, não é um pedaço de pão, mas um Espírito que está no coração do crente. Aleluia! Está vendo? É ligado pelo Espírito Santo. O que é esse corpo dele? O que é? Ele diz: não é um pão, não é uma estátua ou um ídolo, mas é o que? Um Espírito que está no coração do crente. E eles estão ligados um ao outro, Cristo e a igreja, o cristão e Cristo, a filha, o filho, estão ligados um ao outro. Que quando o homem e Deus podem conversar um com o outro, está vendo? Para conversar com ele tem que estar ligado, tem que fazer parte. E aí então há uma conexão. Há uma conexão entre o pai e o filho. Filhos e filhas de Deus. Homem mortal, através do derramamento do sangue que comprou remissão de pecado. E este homem e esta mulher, rapaz ou moça, que tem companheirismo com Cristo, está tendo comunhão com Ele, o corpo. Quem está ligado nele, ele está respondendo, ele está velando, ele está guardando, ele está abençoando, ele está multiplicando, ele está curando, ele está transformando. Quantos não falam no nome de Deus na terra? O que mais nós temos hoje são, botar aqui, placas de igrejas, são lojas, como disse o Mombrano, falam no nome de Deus. Mas quem está sendo transformado, quem está sendo mudado, quem tem o seu caráter voltado à palavra, ele diz: só aqueles que estão ligados a Ele nesse corpo pelo seu Espírito Santo. Porque toda oração é em vão, todo culto é em vão, todo clamor é em vão. Foi para o monte, fez vigília e fez isso, e ele de costa virada. Ele diz: tem que estar ligado a Ele nesse corpo, tendo comunhão. Porque aquele que está ligado, ele obedece às suas leis. Ele vive de sua palavra, não importando se ela corta, se ela separa, se ela rasga. O Mombrano diz que Deus é segregacionista. Ele não está misturado com o mundo, comendo no coxo, comendo aqui no redil, comendo chiqueiro, comendo no redil. Ele diz: não, isso é uma vergonha. Isso é um evangelho de fachada. A verdadeira igreja são como cordeiro, e o Espírito Santo só pousa naquelas naturezas que são de cordeiros. E lá está o Espírito Santo de Deus os ligando a Ele a eternidade. Quantos falam: Cristo para cá, Cristo está lá, mas verdadeiramente quem tem o caráter de Cristo? A diferença é essa. É aquele povo que o seu caráter foi mudado, a sua maneira. Como nós falamos, nós não expulsamos prostitutas, o pecador, aquele homem que bebe, seja ele qual a situação dele. Não, aqui é o lugar dele mesmo. Porque o profeta disse: aqui há um poder de transformação
beberrões e cavalheiros, cheios do Espírito Santo. Essa é a diferença hoje. Quem tem comunhão com Cristo não é uma comunhão que as pessoas vivem qualquer tipo de vida, chamando-se de cristão e estão na fila da Santa Ceia. O que mais o Mombrana bate é casamento e divórcio. Essas coisas e se anda no meio da igreja e o povo está lambacento com o mundo, manchado de lama do pecado, e vai na fila da Santa Ceia, sua comunhão com o Senhor, esse é o corpo. O Senhor está envergonhado desse tipo de evangelho. Disse, ele nem está olhando para isso, mas eu falo no nome dele, eu creio no profeta, eu faço isso, faço aquilo, de nada adianta. O povo saiu debaixo de uma mensagem de um profeta chamado Moisés, viu a coluna de fogo, andou com ele, porém não refletia a mesma vida que estava naquele profeta. Não adiantou de nada, ficaram pelo deserto. Mas teve dois que entrou, que seguiu a mesma coisa e disse, não vou mudar nada. Josué, diga a mesma coisa, faça a mesma coisa, vive o mesmo tipo de vida que aquele profeta disse que era para viver. Havia diferença. Não somos apenas uma igreja, igrejismo. Irmão, se fosse para mim viver de igrejismo, você nem me via aqui dentro. Aí eu curti as coisas do mundo. O mundo tem prazeres a oferecer, que para viver pela metade, viver fácil, é melhor viver de qualquer jeito. Porque que adianta camuflar a vida lá fora e chega aqui dentro e botar a pele de ovelha na hora que entra na porta. Diz, não, você não está enganando ninguém, enganando igreja, enganando irmão. O teu compromisso é com Deus. Por isso que ele chama um povo e diz, tem que estar ligado a mim pelo Espírito Santo. Aqueles que são meu corpo, que é comigo, que alimento, que é o sal da terra, eles estão ligados a mim pelo Espírito Santo. Aleluia. Como o marido e a mulher se sentariam e discutirem um assunto com um rapaz e a sua namorada, tendo comunhão com ele, o corpo. Está vendo? É como sentar ali, o esposo e a esposa, namorado. Veja, Cristo e sua igreja estão tendo comunhão. Veja, ele vem e conta os segredos. Disse, eu fui preparar lugar. Na casa lá do meu pai tem muitas moradas. Você sabe que houve uma redenção. 7 selos se abriram. Você crê? Eu creio, amado. O seu nome estava escrito lá. Ele era um mistério também dentro dos mistérios. Mas a voz do 7º anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, não quando ele principiasse, não quando ele começasse, mas quando a mensagem. A mensagem principal viria para tirar as candidatas ao casamento e colocar de lado, escolhendo uma noiva. A mensagem vem separar. Ele disse, aquela que crê, que tiver um sinal nela, que dê a água para o camelo, que receber ali o Eliezer, essa é a escolhida. Ela tem um sinal nela. O sinal é crer na mensagem, crer no enviado. Há uma mensagem que ele trouxe, qual? Eu estou escolhendo uma noiva e ela vai ser a esposa do meu Senhor, ela vai herdar todas as coisas. Mas ele mandaria num lugar assim esquisito, lá não tem tantas moças. Não, simplesmente ela olhou e disse, essa é a mensagem, eu creio. Se você crê, então você vai largar a parentela e você vai comigo. Você vai largar essas coisinhas que te ligam a família? Isso não, nada vai te segurar. Você vai, os parentes pulou lá. A parentela acha isso ridículo. Não, você vai criar uma mensagem dessa. Não pode, minha filha. Nós temos tanto a me oferecer. Que é mesmo você, a esposa do meu Senhor. Está vendo esses camelos enfeitados, cheios de joias? Isso aqui, é nada. Esses presentinhos aqui, não, ele mandou, ela disse, só o seguinte, pega esses presentinhos e dá para cima, deixa ele. Eu vou ser a esposa dele. Mas você vai, eu irei, eu vou com você. Eu irei,
quando a voz do sétimo anjo soar na sua trombeta, os segredos de Deus, os mistérios de Deus seriam revelados. Aqui, conversando com ela, como marido e mulher, contando segredos, como um namorado, contando lá, vai ser assim, mas conta para mim da eternidade. Não, a eternidade não é tudo, não se preocupa, não é nem que você possa imaginar. Aí Paulo deu um passeio e disse: olha, não subiu nem o coração do homem, não há mente que possa ver que grandeza é do outro lado. Ele disse: ó, então eu vou estar legal. Você é a esposa, você é a predileta, a escolhida dentre milhares. Oh Deus, maravilhoso. Cristo e sua igreja estão tendo comunhão. É por essa razão que podemos receber mensagens dele. Olha, está vendo? Pode receber mensagem. Ele conta um segredinho aqui, ele vai contando outro pouco ali, e vem mensagem dele, e vê o futuro antes que chegue aqui, e podemos contar sobre o futuro que é perfeito, porque temos comunhão com Deus que tem a eternidade em sua mão. Está vendo? Contando os seus segredos, porque a eternidade está em sua mão. Mas o que é eternidade? Ele disse: ainda não é tudo. Amém? Não está feliz você nessa noite? Estamos tendo comunhão um com o outro, o corpo de Cristo. Por isso que não pode ninguém estar desconexo. Estou pensando lá na viagem, estou pensando no pai que foi embora, a mãe, ou parente que morreu. Diz: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Jesus, mas você é cruel. Você não é desse mundo, filhos. Eu já disse que vocês não são deste mundo. Eles vivem a vida deles, mas nós vivemos uma vida sobrenatural. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Porque estamos tendo comunhão com o corpo de Cristo, o corpo espiritual místico de Cristo. Variedades, ele tem tudo, é místico. Então quer dizer que ele não segue um padrão. Não segue. Ele é místico. Ele tem dons de língua, de canto, de profecia. Ele tem sacerdote, ele tem evangelista, ele tem doutores, ele tem dom de cantar cantos angelicais. Ele é um corpo místico. Ele tem mesmo até para balbuciar. Não está falando nada não, mas vai falar. Está balbuciando. Como foi no Pentecostes? Ele disse, Maria, o profeta disse, estava balbuciando. Está falando o quê? Eu não creio que isso não é de Deus, eu não entendi nada. Diz, porém, Maria estava cheia do Espírito Santo, e cada um daqueles santos, um balbuciando, um falando em língua, outro apenas com a mão para cima, mas era Deus mesmo. Esse é um corpo místico de Cristo. Ele tem variedades. Amém? E ele pode agir como ele quer. Momento diz que ele pode dar o dom a um e o outro do lado não entender nada. Diz, porém, ele chamou aquele. Quem vai questionar? Diz, Senhor, mas eu queria, porque ele disse, não. Antes da fundação, o nome dele já estava lá para isso. O nome dela já estava escrito para esse propósito, que não pode ser mudado. Ninguém pode tomar o seu lugar, e ninguém pode tirá-lo nem acrescentar. É um corpo místico. O braço não pode falar, estou cansado de ficar aqui nas alturas, eu quero tomar o lugar da perna. De repente a perna vem para cá e tudo desconexo. Que corpo estranho. É um corpo mutado. É algo estranho. Porém, cada membro está no seu devido lugar. Amém. As pessoas têm uma maneira de dizer, eu não gosto daquele pastor. Não questiona Deus. Por que Deus deu o dom a ele a ser um pastor? Deus escolheu ele ser um sacerdote. Eu não gosto do que ele fala. Deus, eu vi aqui, o Senhor errou. O Senhor poderia ter escolhido eu ou outro. Mas o que está lá, eu vou lutar para derrubar ele. Então você vai contra a minha perfeita vontade?
Eu coloquei aquele para zelar da igreja, aquele que cuida, o diácono, o administrador. Eu não gosto de administrador. O senhor errou. Vamos tirar as peças aqui, né? Ali o operador do som, eu não gosto da cara dele. Senhor, o senhor errou. Está vendo? Um corpo bagunçado. É um câncer, irmão Brana chama. Isso dentro da igreja é um câncer no corpo. Quando quer tirar as peças do lugar, tomar o lugar do outro, Jeová é aquela salada. Ele disse, é um câncer. E o irmão Brana disse, tire o câncer do meio do corpo. Porque Deus quer ter comunhão, Deus quer ter companheirismo, Deus quer ser adorado. E tem um câncer infernal no corpo. Quando vemos essas coisas, esses questionamentos, isso é câncer no meio do corpo. E o irmão disse, isso tem que ser tirado, sanado, para que o corpo ande perfeito. Tem um administrador, ele está no lugar que Deus disse que ele estaria. Está o operador, o líder de cântico, o tocador, os irmãos que estão sentados, os irmãos, louvando, todos estão no seu perfeito lugar, tendo um companheirismo e comunhão com o Senhor. Eu desafio que alguém me mostre dentro da Bíblia que alguém tomou o lugar de Deus aqui, colocado, que foi errado. Todos que tentaram fazer, Deus matou ele. Até mesmo os filhos de Arão, pessoal, nós podemos, somos levitas, então nós podemos fazer o bem querer. Chegou lá dentro, Deus matou. Não, aqui não. Esse tipo de atitude é coisa que Deus não. E hoje seria diferente? Não seria. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando nós estamos em perfeita comunhão, as coisas começam a fluir. O Espírito Santo, quando diz que ele é sensível, qualquer coisa pode, ele alça o seu voo e fica de longe. Ele diz que às vezes anula o culto e o outro que está por vir. Às vezes por isso nós vemos, o culto está ruim, o que foi? Uma atitude, um gesto, um pensamento que tirou aquilo de cena. O Espírito Santo falou, eu não quero isso no meio da igreja. E quando isso persevera na igreja e permanece, o corpo começa a entrar em oração de Senhor, onde está o eu? Qual é o problema? O que está acontecendo aqui dentro? Nós queremos ter comunhão. Eu não vou na igreja só perder meu tempo, não. Eu quero ter companheirismo com o Senhor. E aquele problema ele vem à tona. Começa a levantar, começa a surgir, daqui a pouco se vai. Não, o injusto não permanecerá na congregação do justo. Amém. Está escrito, amém? Amém. Você não quer ter comunhão com ele? Amém. Não adiantaria, nós vimos aqui, depois de uma semana ou de um mês, e o Senhor, Deus está a milha de distância. Eu não queria nada disso. O meu compromisso é com ele, o nosso compromisso é com a palavra. Amém. Eu andei dizendo, Senhor, o Senhor está aí. E disse, vocês têm me visto de várias formas. Eu tenho provado que estou no meio de vocês. Nós seremos o povo mais incrédulo se não cremos nisso. Temos mais do que evidência, mais do que provas. Aqueles que estão em comunhão e companheirismo ligados, sabe o que eu estou falando? Deus tem provado isso todo minuto. Eu estou com vocês. Eu estou convosco e vós. Aleluia! É por isso que nós estamos aqui nesta noite, o adorando, engrandecendo, dizendo obrigado, Senhor. Porque eu poderia ser um obstáculo, eu poderia ser uma pedra de tropeço para a igreja, eu poderia ser um escândalo para a igreja, mas o Senhor me escolheu como uma peça no corpo para sustentar esse estandarte, esta palavra, para ter comunhão com meus irmãos e o Espírito Santo na igreja. Aleluia! Nada ligado, tendo comunhão um com o outro, o corpo de Cristo, o corpo espiritual, místico de Cristo, espiritual, não natural, não ligado a nenhum tipo de ídolo, ou pão, enfim, mas uma forma espiritual. Lembrando sempre, está batendo nessa tecla.
é espiritual, é sobrenatural, é espiritual. O corpo de Cristo é espiritual. É um povo de oração, é um povo de consagração, é um povo que tem testemunho, é um povo que tem vida vivida. Aleluia! Esse é o corpo espiritual. Não quer dizer que não tenhamos problemas, não temos falhas, não é nada disso. Mas é um povo que honra a palavra, o qual a palavra faz efeito. Amém. Quando ela vem corrigir, ele levanta e fala: Senhor, realmente, eu preciso consertar isso aqui, eu preciso voltar atrás, eu preciso colocar no altar, que é um corpo espiritual. É isso que tem nos posicionado para o arrebatamento. Vocês confirmaram isso. Amém. Jesus disse a mesma coisa. Pega São João, capítulo 4, conversando com a mulher na fonte. Eu vou me adiantar, tem muita coisa para terminar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja, Cristo, Deus é Espírito. Cristo quer dizer o ungido, um homem ungido com Deus, que o tornou o Cristo. Agora, Cristo disse: eu sou alimento e bebida. Não uma hóstia que tomamos aqui, não é Cristo. Vinho que tomamos no altar não é Cristo. Ele o representa de maneira figurativa. Mas Cristo é o Espírito Santo, a unção que está na igreja. É o que? É que é comida e bebida. Deixa eu ler de novo para você. Você vai entender. Cristo é ungido. E ele disse: eu sou alimento e bebida. Ungido, Cristo. Não é uma hóstia tomando aqui, isso não é Cristo. Não é o vinho que tomamos no altar, não é Cristo. Então o que é Cristo? Está vendo? Ele o representa. Isso aqui é uma forma de representação. Ele o representa de maneira figurativa. Mas Cristo é o Espírito Santo, a unção que está sobre a igreja, que é comida e bebida. Aleluia! Vamos colocar de pé. É a unção. E se não tem unção, não tem comida. Se não tem unção, não tem bebida. Se não tem unção, mas ele não vem com unção. Ele não pode vir com unção, com manifestação. Ele não vem desse jeito, ele vem de forma. Qual forma? A forma que ele começou no Pentecostes. Ele disse que ali foi quando começou a caminhada da igreja do Deus Filho. Ah, não, mas foi só lá no Pentecostes. Então Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós temos que rasgar esse pedaço e desfazer isso. Porque se ele começa assim, ele vai terminar diferente. O homem disse: ele é imutável. Ele não precisa aprender, ele não precisa estudar para melhorar a sua técnica. Ele disse: a maneira que ele curou o primeiro enfermo é a mesma base que cura o restante. Quando ele salvou o primeiro pecador, ele disse: é a mesma base que salva todos os pecadores. Então, se ele tem uma unção na igreja e é o Espírito Santo trabalhando nela, que é a comida, se não tiver os dons, Deus da igreja não tem comida e bebida. Ele disse: esta é a unção, que é comida e bebida, que é o Espírito Santo, unção que está sobre a igreja. Amém? Aleluia!
que o maior clamor que há em todo o mundo é o maior clamor do mundo? Espero que nenhum de vocês tenha ouvido isso, mas que já ouviu. Não há um clamor que se iguala ao clamor da fome. O clamor da fome e o clamor da sede. Eu vou deixar essa mensagem, nós vamos falar no próximo Santa Ceia. Tem mais coisas maravilhosas. Amém? Graças a Deus. O maior clamor doído, fome e sede. Mas você não está com fome nesta noite. Tem alimento suficiente nesse tabernáculo. Tem águas que fluem, aleluia. Essas fontes inesgotáveis nesta noite, onde você pode se deleitar, né? Você não vou tomar só um gole, não. Vou logo fazer igual o Pedro, lavar a cabeça, os pés. Eu vou mergulhar logo nessa fonte, né, irmão Diego? Não quero só um pouquinho, não, né, irmão Diego? Irmão Diego fica olhando assim. Eu não quero só um pouquinho, não. Eu quero muito, não. Amém? Eu vou mergulhar nessa fonte nesta noite. Aleluia. 1 Coríntios 11, do 23 ao 33. Veja onde Deus tem te colocado, não numa denominação, num sistema que amarra o Espírito Santo no canto. Posso dizer com uma maneira figurada, que nem lá ele fica amarrado. Ele quer os adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. É esses, no qual nesses, melhor dizendo, ele está nesses últimos dias, amém? E ele escolheu você, escolheu a mim. Somos gratos por isso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois do cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Isso aqui é fazer o autoanálise, né? Quando nós nos julgamos a nós mesmos: Senhor, eu não deveria, perdoe-me, ajude-me. Ele diz: você já foi julgado antes para não ser condenado com o mundo. O que nós temos que passar, a correção, o posicionamento da noite, é agora. Ninguém escapa do chicote. Ninguém escapa de ser ensinado, posicionado pelo Espírito Santo. Não há nada que se faça que eu deixe passar por alto sendo eleito. Ele diz: ela é corrigida aqui. Tudo que nós temos que passar é agora. Porque ele diz: lá nós não vamos ser julgados com o mundo. Já foi julgado, já foi corrigido. Amém? Quando somos julgados, somos repreendidos para não sermos condenados, com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns